No bonde São Januário, reclamar de um operário, sou eu que vou trabalhar. Em um Rio de Janeiro recém-familiarizado com a República, o futebol se transformava no esporte mais popular. E no vai-vem tranquilo daqueles tempos pelas ruas da então capital federal, se fortalecia um clube destinado a romper barreiras. Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas apesar do espírito popular do novo regime, o caráter democrático da nova potência futebolística da Guanabara incomodava. Falamos de um tempo em que as elites seguiam no poder e o país só estava livre da vergonha da escravidão havia 4 décadas. Quando o Vasco surge no futebol carioca, ele surge com uma proposta de trazer para o futebol carioca camadas excluídas da população, né? Então o time campeão do Vasco tinha jogadores negros, tinha filhos de italianos, como o Mingotti, que era zagueiro, né? Tinha filhos de portugueses, né? Obviamente os outros clubes chiaram muito. Mas desde 2016 os dirigentes do Vasco estabelecem uma política de seleção de jogadores sem o racismo e sem o preconceito social. O que já era um diferencial para vários clubes, né, em relação a vários clubes. Outros já utilizavam esse método de seleção, mas não tinham condições de vencer as barreiras impostas pelos clubes das elites. Cresceu o incômodo com a inclusão das camadas populares promovida pelo Vasco e provocou um racha no futebol carioca. O rompimento fez surgir uma nova organização. No lugar da Liga Metropolitana, os principais times das elites se juntaram e formaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Do alto de sua falsa nobreza, os clubes convidaram o Vasco, mas para o Cruz Maltino reservaram exigências que eles tinham certeza de que não seriam cumpridas. Só que imediatamente lhe é imposto algumas condições. A principal delas, a exclusão de 12 atletas, 7 do time principal e 5 do segundo quadro. O Vasco então vai dar uma resposta histórica, que nós popularizamos chamar de resposta histórica, em que o então presidente, amparado pelos demais poderes do clube, vai se negar a excluir esses 12 jogadores. O Vasco era o inimigo geral, porque o Vasco era o clube mais associado, o time a ser batido e associado ao povão. Era novidade na época, e a novidade é que estava ganhando de todo mundo. Dentre tantas exigências, as exclusões de jogadores oriundos de classes mais baixas e a necessidade de um estádio próprio. Mal sabiam os rivais o problema que eles haviam acabado de criar. Era a pedra fundamental para o surgimento de São Januário. O Vasco fez o seu estádio, os vascaínos compraram aquele terreno, construíram o São Januário, e é diferente de tudo e de todos, né? Então, a história ela é muito bonita por isso, porque tudo que foi construído ali foi mão a mão, saco de cimento que todo mundo ajudou e contribuiu. Então, uma história muito bonita, né? Eu falo isso porque, você voltando no tempo, o Vasco, para que ele pudesse estar dentro desse cenário do futebol, ele teve que cumprir algumas exigências essas que fugiam completamente ao que era o futebol na época. São Januário está intrinsecamente ligado à luta do Vasco contra o racismo e contra o preconceito social. Na década de 20, você tem o futebol carioca, você tem a presença muito forte do racismo e do preconceito social, com os clubes que administravam a Liga Metropolitana tentando impedir que clubes montassem equipes competitivas com jogadores das camadas populares. Símbolo da resistência cruzmaltina, nascia em 21 de abril de 1927, São Januário. Na época, o maior estádio do Rio, do Brasil, das Américas. Um gigante erguido pela mobilização de cada vascaíno, que tirou dinheiro do próprio bolso
para que o sonho virasse realidade. Um processo liderado pelo tesoureiro José Ribeiro Paiva, cujo apelido, Almirante, inspirou a criação do mascote do clube. E num período de menos de 10 meses, o Vasco dá ao Brasil o maior estádio da América do Sul. Fruto da luta do Vasco, da instituição, dos vascaínos, torcedores e sócios. Grandioso, suntuoso. São Januário já fez história só por ter sido planejado. Tanta história que sua abertura contou com a presença de políticos importantes, entre eles o então presidente da República, Washington Luiz, responsável pelo pontapé inicial. Com a bola rolando, a derrota para o Santos por 5-3 no jogo inaugural é uma lembrança que ficou restrita aos registros dos jornais do dia seguinte. O grande feito era a inauguração em si. O placar, se foi vitória do Santos, é óbvio que vai parecer um pouco. Porque perdeu, porque... Não é isso. O placar era o que menos importava. O que importava era a inauguração daquilo ali. O São Januário era um monumento contra o racismo e o preconceito social na então capital brasileira. É um símbolo de resistência, é um símbolo... É um lugar onde o Vasco marcou o território de ser clube grande. É o lugar onde o Vasco disse, a partir da construção de São Januário, o Vasco disse, eu vim para ficar e eu vim para ser grande, para incomodar os clubes da elite do futebol carioca, os clubes da Zona Sul, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Quando você tem uma condição de estar dentro de uma competição e que você passa a ser, vamos dizer, discriminado, que você passa a ser colocado em segundo plano e você mostra com grandeza, com superação, com determinação, essa união de que eu posso, eu quero e vou fazer, e fez e construiu o melhor estádio. Um estádio que os políticos trataram de transformar em cenário para o culto de suas imagens. O primeiro deles, Getúlio Vargas. Do alto da sua condição de maior líder nacional e do alto da tribuna de São Januário, Vargas fez os trabalhadores do Brasil conhecerem seus novos direitos. Ali foram divulgados à nação o salário mínimo, a instituição da Justiça do Trabalho. A Casa do Vasco se confundia com a história oficial do país. O local símbolo das mudanças significativas do Brasil para a época, das mudanças significativas de um governo trabalhista, de um governo que prestou atenção na população e que fez leis, algumas delas duram até hoje. Vargas, JK, Jango, Luiz Carlos Prestes, a lista de políticos que fez de São Januário um palco de discursos é extensa. Mas o estádio Cruz Maltino não foi apenas futebol e política. Teve samba também. Em 2 ocasiões, a pista de atletismo foi o chão por onde desfilaram as escolas de samba em carnavais fora de época. São Januário escapou daquela imagem comum de uma arena esportiva para ser um grande palco da política, da cultura brasileira. Mas os políticos e os sambistas que nos perdoem. O futebol e seus ídolos sempre foram carro-chefe de São Januário. E no caldeirão vascaíno, a paixão sempre foi a tônica, evidentemente aliada à história. Expresso da Vitória, Era Dinamite, o poderoso time de Edmundo e a artilharia de Romário. Nos capítulos históricos de campo e bola em São Januário, a emoção e a atmosfera hostil para os adversários sempre foram marcas. Marcas específicas de um colosso que sabe bem o que é história. O Vasco tem o seu domínio aqui dentro, né? Boa parte dos seus grandes resultados esportivos foi conquistado aqui dentro de São Januário. 90 anos de história. 90 anos de resistência, de luta. 90 anos de São Januário. São Januário é a primeira casa do vascaíno. Só quem é vascaíno vai conseguir entender a dimensão da importância desse estádio. 90 anos
Aí a gente pode dizer isso de superação, de conquistas, de discriminação, tudo que se busca hoje, que se fala dentro do nosso país, você pode jogar ali dentro de São Januário, que aquilo ali vai sair como uma coisa super positiva e grandiosa para todos nós.